A escravidão no Brasil começou em 1535 e terminaria 353 anos depois com a abolição, através da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Podemos apontar várias causas para se empregar a mão de obra escrava nas colônias. Portugal tinha uma população pequena e não tinha condições de dispensar parte de seus habitantes para sua colônia americana. Para suprir os braços que faltavam, os colonizadores usaram a escravidão, que já era praticada na África, na Europa e no mundo árabe. O transporte de pessoas escravizadas fomentou a produção de embarcações, alimentos, vestuário e armas. Além disso, os traficantes de escravos tinham que pagar impostos ao Estado, como toda atividade econômica que se preze. Por isso, o tráfico negreiro representou um ótimo negócio para a Europa e movimentava grandes capitais nos 3 continentes. Desta maneira, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses tornaram a escravidão um negócio lucrativo. Superlotaram seus navios com negros africanos para serem vendidos nos portos brasileiros e em toda a América. Durante o período de colonização no Brasil, se empregou a mão de obra escrava indígena. Os índios eram capturados por meio das bandeiras ou obtidos como espólio das guerras intertribais. As bandeiras eram excursões de homens que iam pelo interior do Brasil em busca de indígenas para vendê-los aos fazendeiros. Também era possível obter indígenas através das alianças estabelecidas entre os portugueses e as tribos. Quando a guerra entre nações indígenas rivais terminava, os derrotados eram entregues aos portugueses para serem escravizados. No entanto, a mão de obra mais usada para o trabalho foi a negra africana. Por muito tempo, se ensinou que o índio não servia como escravo, por ser preguiçoso, e por isso os portugueses teriam preferido escravizar o africano. Na verdade, a escravidão de indígenas somente seria abolida no século XVIII, e, portanto, esse argumento não tem sentido. O que aconteceu era que escravizar africanos era muito mais lucrativo do que escravizar indígenas. Por isso, os europeus preferiram investir no tráfico negreiro. Outro impedimento para a escravização do indígena foi a oposição dos religiosos, sobretudo dos jesuítas, que protegiam aldeias inteiras em suas missões. Após sua captura na África, os escravizados enfrentavam a perigosa travessia da África para o Brasil, nos porões dos navios negreiros. O transporte era tão brutal que se calcula que 1/3 não sobrevivia à viagem. Por isso, receberam o nome de tumbeiros, pois se tornaram a tumba de muitas pessoas. Ao aportarem, os escravizados eram vendidos e passavam a trabalhar de sol a sol, recebendo uma alimentação de péssima qualidade, vestindo trapos e morando em senzalas, lugares escuros e com pouca higiene, adaptado apenas para evitar fugas. Os erros e atrasos na produção eram punidos com castigos dolorosos. As condições eram terríveis e estima-se que a vida de uma pessoa escravizada adulta não passava de 10 anos. A violência psicológica era exercida através da proibição de professar sua fé, falar seu idioma ou de realizar suas festas. As pessoas escravizadas vinham da África já batizadas e era esperado que praticassem a religião católica, mesmo contra sua vontade. Os negros africanos foram empregados nas plantações de cana-de-açúcar, algodão, café, na mineração e em serviços domésticos de todo tipo. Nas cidades havia os chamados escravos de ganho, utilizados para vender alimentos, carregar água ou auxiliar na administração de pequenos comércios. As mulheres negras ainda sofriam exploração sexual. As revoltas de escravizados ocorriam nas fazendas, mas eram punidas com violência para desencorajar novas tentativas. Muitos grupos fugiam e formavam comunidades escondidas na mata, chamadas quilombos. Uma das mais significativas no Brasil colonial foi o Quilombo dos Palmares. Ali eram livres, podiam praticar sua cultura e seus rituais religiosos. Havia tantos quilombos no Brasil que se criou uma profissão específica para capturar os escravizados fugidos, denominada Capitães do Mato. No entanto, quem não conseguia escapar preferia se suicidar a continuar cativo. Também não era incomum que as mulheres escravizadas recorressem ao aborto para impedir que seus filhos tivessem a mesma sorte.
os escravizados poderiam conseguir a liberdade através da carta de alforria, que podia ser obtida de várias maneiras. Em algumas ocasiões, o escravo de ganho podia ficar com parte do dinheiro obtido com a venda de produtos e trabalhos. Desta maneira, muitos conseguiam comprar sua liberdade. Da mesma forma, as irmandades religiosas de negros, como as de São Benedito, reuniam dinheiro para comprar a liberdade para outros cativos. O senhor de escravos poderia conceder a alforria aos seus escravizados no seu testamento. Em 7 de novembro de 1831, foi sancionada a lei que dava liberdade a todo escravizado que chegasse ao Brasil, conhecida como Lei Feijó. Isso abriu portas para que vários cativos conseguissem na justiça a carta de alforria. O movimento pelo fim da escravatura começou no século XVIII, quando a sociedade europeia adotou as ideias do liberalismo e do iluminismo. A partir daí, a escravidão passou a ser questionada, pois a privação de liberdade não combinava com os ideais iluministas e nem com a nova etapa do capitalismo industrial. Igualmente, a Inglaterra aboliu a escravidão nas suas colônias e a substituiu por trabalhadores assalariados. Por esta razão, a produção agrícola ali seria mais cara do que a portuguesa e não poderiam concorrer com os preços praticados pelos portugueses. Assim, era necessário transformar a mão de obra escravizada em trabalhadores assalariados, pois isto iria igualar os preços da produção. Por isso, a Inglaterra, que liderava a nova expansão capitalista industrial, aprovou a Lei Bill Aberdeen. Esta transformou a Marinha Real Britânica numa arma contra o tráfico de escravos, permitindo que suas embarcações abordassem os navios negreiros de qualquer nacionalidade. Então, importar pessoas para serem escravizadas acabou se tornando cada vez mais caro. No Brasil, o tráfico de escravos foi abolido com a Lei Eusébio de Queiroz. Mais adiante, a Lei do Ventre Livre garantiu a liberdade aos filhos de escravizados. Posteriormente, a Lei dos Sexagenários libertava os escravizados maiores de 60 anos. Todas estas leis foram acompanhadas de grandes discussões. Porém, a mais importante era: se os escravos fossem libertados, o governo pagaria indenização aos proprietários? Por fim, venceu a ideia de que os donos de escravos não receberiam nenhuma compensação financeira, desagradando a elite escravocrata. A abolição da escravidão foi realizada pela Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela princesa Dona Isabel, dia 13 de maio de 1888. Isso retirou o apoio dos latifundiários escravistas à monarquia. Quando ocorre o golpe republicano, em 1889, os grandes proprietários de terra passam a sustentar o novo regime. Por outra parte, os ex-cativos se viram entregues à própria sorte, pois foram libertos sem qualquer plano e passaram a formar um enorme contingente de pessoas não qualificadas. A República pouco fez para mudar a sorte dessa gente. Os escravizados produziram toda a riqueza no Brasil, desde o plantio da cana-de-açúcar e do café à extração do ouro, passando pela construção de casas, engenhos e igrejas. Isso marcou profundamente as relações sociais no Brasil, pois o trabalho braçal passou a ser visto como algo sem valor e, portanto, mal remunerado. Mesmo após a abolida a escravidão, os negros enfrentaram a falta de escolas e formação, que não os permitiam romper o ciclo da pobreza. Embora não houvessem leis discriminatórias, os negros passaram a morar em lugares menos favorecidos e longe do trabalho. Isso gerou um forte preconceito racial que está presente até hoje na sociedade brasileira. Outra consequência da escravidão no Brasil foram as comunidades quilombolas, herdeiros daqueles quilombos que não foram derrotados. Calcula-se que existiam cerca de 3.000 comunidades quilombolas, onde ainda se conservam as tradições artísticas e técnicas de cozimento e cultivo. Também na religião, vemos o traço da escravidão no Brasil. Como eram obrigados a praticar uma religião estranha, os negros africanos passaram a identificar os santos católicos com seus orixás. E assim surge o sincretismo religioso que verificamos no candomblé praticado no país. Hoje aprendemos sobre a escravidão no Brasil. Vimos as causas da escravidão, a mão de obra escrava, as condições, os tipos de trabalho escravo, as formas de resistência, como se obtinha liberdade, a abolição da escravidão e as suas repercussões. Vamos revisar cada um desses pontos?
A falta de mão de obra em Portugal e os lucros do tráfico deram origem ao emprego da escravidão africana no Brasil. A maior parte da mão de obra escrava era negro-africana, mas o indígena também foi escravizado. Os índios eram obtidos por meio das bandeiras ou através do espólio de guerras. No entanto, escravizar africanos era mais lucrativo do que escravizar os indígenas. As condições da escravidão eram terríveis. Após a captura, os escravizados enfrentavam a travessia da África para o Brasil nos navios negreiros. Ao aportarem, os escravizados eram vendidos, obrigados a trabalhar, recebiam castigos físicos e eram proibidos de professar sua fé. Os negros africanos foram empregados nas plantações e na mineração. Nas cidades, havia os escravos de ganho, utilizados para serviços como vender alimentos. Os escravizados resistiam ao cativeiro se revoltando e alguns fugiam e formavam comunidades na mata, os quilombos. A liberdade podia ser obtida através da compra da carta de alforria e da concessão do proprietário. A partir de 1831, podia ser conseguida através da Lei Feijó, que declarava liberto todo escravizado chegado ao Brasil. O movimento pelo fim da escravatura se inicia no século XVIII, quando a Europa adotou o liberalismo e o iluminismo. A Inglaterra aboliu a escravidão nas suas colônias e a substituiu por trabalhadores assalariados e começou a pressionar outros países para fazer o mesmo. No Brasil, a abolição completa da escravidão foi realizada pela Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888. Entre as repercussões da escravidão no Brasil, temos a desvalorização do trabalho braçal, a desigualdade social e o racismo. E, igualmente, sobrevivem os quilombos que não foram derrotados.